crime em Gibeá, a história que se tornou a maior vergonha de Israel. Existem histórias na Bíblia que lemos para encontrar esperança, fé e inspiração. E existem outras, histórias que a maioria dos sermões prefere ignorar, capítulos que ficam nas sombras, cujas páginas parecem manchadas pela tragédia e pela depravação humana. A história da concubina do levita, registrada no livro de Juízes, capítulo 19, é talvez a mais sombria de todas. Não é uma parábola, não é uma alegoria. É um relato cru, brutal e sem filtro de um crime que abalou uma nação até os seus alicerces e se tornou, nas palavras dos próprios profetas, uma vergonha nacional. Esta não é uma história sobre monstros distantes. É um retrato chocante e um espelho aterrorizante do que uma sociedade se torna quando cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Quando a lei de Deus é esquecida e o valor da vida humana é reduzido a nada. Hoje vamos abrir este capítulo proibido, não para nos deleitarmos na escuridão, mas para entender a profundidade da advertência que ele contém. Esta é a anatomia de um colapso moral. Se você acredita que é crucial examinar até mesmo os capítulos mais difíceis da história para compreender a natureza humana e os perigos do caos moral, deixe o seu like como um sinal de que você está pronto para esta análise séria. E inscreva-se no canal Entre Fé e Fé, para continuarmos a explorar as verdades complexas escondidas nas Escrituras. Parte 1. A estrada para Gibeá. O cenário é Israel durante o tempo dos juízes, uma era de anarquia e caos espiritual. A frase que define este período é repetida como um refrão sombrio. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Não havia liderança, não havia unidade, não havia bússola moral. É neste cenário que a nossa história começa. Um levita, um homem da tribo sacerdotal, alguém que por definição deveria ser um exemplo de retidão e conhecimento da lei, viaja com sua concubina. Após um desentendimento, ele a busca em sua casa paterna e a convence a retornar com ele. A viagem de volta os leva a procurar um lugar para pernoitar. Eles evitam uma cidade de estrangeiros e escolhem parar em Gibeá, que pertencia à tribo de Benjamim. Era uma cidade israelita. Estavam teoricamente entre irmãos, pessoas que partilhavam da mesma aliança, do mesmo Deus. Mas a Gibeá daquela época era um lugar doente, uma cidade onde a lei de Deus era apenas uma memória distante. Ao chegarem, ninguém os oferece hospitalidade, um pilar sagrado da cultura da época. Eles se sentam na praça, sozinhos e vulneráveis, até que um idoso, também forasteiro, os acolhe em sua casa. Ele entende o perigo que a noite naquela cidade representa. Parte 2. O mal cerca a casa. A hospitalidade do idoso, infelizmente, serve apenas como um breve refúgio contra a escuridão que já havia consumido Gibeá. Logo, a noite é rasgada por gritos e pelo som de punhos batendo na porta. Uma multidão de homens da cidade, descritos como homens malignos, cerca a casa. O pedido deles é direto, depravado e ecoa a história de Sodoma e Gomorra. Eles gritam para o ancião: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que possamos abusar dele. A corrupção havia chegado a um nível tão profundo que a violência e a humilhação eram seu entretenimento. O mal não se escondia mais nas sombras, ele batia na porta e exigia ser servido. O que se segue é uma cascata de decisões morais catastróficas. O idoso, tentando proteger a santidade de seu hóspede, oferece a sua própria filha virgem e a concubina do levita em seu lugar, numa tentativa desesperada e terrível de apaziguar a fúria da multidão. E então,
o levita, o homem que deveria ser o protetor, o guardião de sua companheira. Num ato de covardia e egoísmo abjetos, ele toma a decisão final. Ele agarra sua concubina e a joga para fora, entregando-a à multidão. Ele a sacrifica para salvar a si mesmo. Naquele momento, ele não era diferente dos homens do lado de fora. A sua bússola moral estava igualmente quebrada. Parte 3. Uma noite de terror e o amanhecer silencioso. O que aconteceu naquela noite desafia a descrição. As escrituras dizem que eles a maltrataram a noite toda. Foi uma noite inteira de terror indescritível, um testemunho brutal da ausência completa de Deus e de humanidade naquela cidade. Ao amanhecer, exausta e destruída, ela não aguenta mais. Com suas últimas forças, ela se arrasta de volta para a casa onde o seu protetor dormia em segurança. Ela cai na porta, com as mãos estendidas sobre a soleira, como um último apelo silencioso por ajuda, por entrada, por refúgio. E ali ela morre. De manhã, o levita abre a porta para continuar sua viagem e a encontra, caída, sem vida. E sua reação é um dos momentos mais gelados de toda a Bíblia. Não há grito de horror, não há lamento, não há colapso em prantos. Ele diz friamente: "Levante-se, vamos embora." Percebendo que não há resposta, ele simplesmente coloca o corpo dela sobre o seu jumento e parte para casa, como se ela fosse um objeto, numa bagagem. A frieza dele é tão absoluta que se torna quase tão chocante quanto a violência da multidão. Parte 4. A mensagem de sangue. Ao chegar em casa, o levita, consumido por uma fúria fria e talvez por uma loucura nascida da culpa, faz algo que ultrapassa qualquer limite da sanidade. Um ato de brutalidade tão calculada que seu propósito era chocar uma nação que havia se tornado insensível. Ele toma o corpo da mulher e o divide em 12 pedaços e envia cada pedaço para cada uma das 12 tribos de Israel. Não era apenas um ato de profanação, era uma mensagem, uma convocação macabra. Ele estava forçando todo Israel a olhar, a ver com seus próprios olhos o fruto da sua anarquia. Cada pedaço era um testemunho silencioso que gritava: "Vejam o que nos tornamos. Vejam o que acontece em nossa terra quando não há rei, não há lei e não há Deus." A nação, finalmente despertada de sua letargia moral por este ato horrendo, fica chocada. A guerra civil que se seguiu quase exterminou a tribo de Benjamim, mas a mancha do crime em Gibeá nunca foi totalmente apagada. Séculos depois, o profeta Oséias ainda se referiria a este evento como o ponto mais baixo da depravação de Israel, uma vergonha que ecoava pela história. Conclusão: a história da concubina do levita não está na Bíblia para nos dar pesadelos. Está ali como um diagnóstico, um laudo médico da alma de uma nação doente. Ela nos mostra que o maior perigo para um povo não vem de inimigos externos, mas da podridão que cresce por dentro. Ela revela a verdade assustadora de que a covardia de um homem bom pode ser tão destrutiva quanto a maldade de uma multidão. E nos força a confrontar a pergunta mais desconfortável de todas: o que acontece quando aqueles que deveriam ser a luz se tornam parte da escuridão? Esta história terrível levanta uma questão atemporal. O mal prospera não apenas pelas ações dos homens maus, mas também pela inação e pela covardia daqueles que deveriam se opor a ele. Na sua opinião, qual é a maior lição que podemos tirar desse relato sombrio para os nossos dias? Compartilhe sua reflexão nos comentários. Vamos usar esse espaço para uma discussão séria e respeitosa.
E se você valoriza essa abordagem profunda e sem filtros das Escrituras, inscreva-se no Entre Fé e Fé e ative as notificações. Há muitas verdades, tanto luminosas quanto sombrias, que ainda precisamos explorar. Até a próxima.